dúvida de tal recheio, o que esse recheio combina com o quê? Então, a gente, né, tô aqui para responder essas dúvidas que vocês têm, tá? Então, a primeira coisa, assim, que apareceu até ontem na caixinha foi sobre o cardápio, gente. Cardápio aberto e cardápio fechado. Eu até expliquei ontem um pouquinho para vocês o que quer dizer um cardápio aberto e um cardápio fechado, né? O que isso quer dizer no nosso mundo da confeitaria. Então, um cardápio aberto, gente, é quando você tem... você pode ter vários sabores e o cliente fica à disposição para criar a mistura que ele quiser. Ou, mais arriscado ainda, né? O cliente pode vir para você e falar assim: ó, eu quero tal recheio, um recheio que não tenha no teu cardápio, tal recheio e tal recheio, e eu quero um bolo assim, né? Então, isso pode acontecer. Tem gente que trabalha assim, eu já trabalhei assim, lá no comecinho eu já trabalhava assim, com o cardápio aberto, tá? Eu vou falar também do cardápio fechado. O cardápio fechado é do jeito que eu trabalho hoje em dia e é o cardápio que mais me agrada, tá? É aquele cardápio, né, que já tá pré-determinado. Então, os sabores que eu, Isa, já pré-determinei, que são os sabores que mais se harmonizam entre si. Então, para mim, Isa, né, talvez para o cliente, gente, quem, né, votou ali, às vezes, né, não é confeiteiro, não é da área da confeitaria, é um cliente. Para o cliente, talvez seja a primeira opção, seja a melhor, né, escolher ali o que você quiser. Mas para a confeiteira, para o confeiteiro que vai fazer esse bolo, não é o ideal, gente. Então, você abrir muito o leque, primeiro que você vai ter que ter um estoque gigantesco de todas as coisas. Então, se você colocou lá 30 sabores de bolo, você vai ter que ter 30 matérias-primas para fazer esse bolo, né? Então, você tem que ter à disposição, a não ser que você queira, né, sair correndo, ir no supermercado, ir na casa de confeitaria para comprar o produto para fazer, né, o bolo que o cliente quer. Eu acho isso muito difícil, muito arriscado. Segundo, que é o tema da live de hoje, as combinações. Às vezes o cliente não sabe o que combina com o que, né? E pode fazer umas combinações que no final não vai dar certo. Eu já atendi muito cliente que falou assim, né? Eu vou contar até uma historinha daqui a pouco, bem rapidinho. Que falou assim: Isa, eu já comi esse bolo assim, assim, assado, e eu gostei. Então, gente, pensando numa festa de 30 pessoas, né? Às vezes um recheio muito exótico não agrade todo mundo. Tá, Isa, mas o aniversário é meu. Quem tem que gostar do bolo sou eu, né? Mas a gente tem que pensar nas outras pessoas. E se as pessoas não gostarem? Vamos dizer que de chocolate, gente, que, né, a maioria gosta. Ah, Isa, eu gosto de chocolate, os outros, né, que se lasquem, né? Eu vou comer chocolate. Então, a gente tem que pensar numa harmonização, né? O que mais combina com o quê? Claro que a gente não vai agradar todo mundo, né? Infelizmente é assim. Eu já atendi, eu sempre conto do casamento do meu irmão, que foi o casamento maior que eu atendi. Então, foi para 350 convidados, né? E eles estavam muito na dúvida: Isa, qual sabor que eu vou escolher, né? São 350 convidados, então... Gente, não dá para agradar todo mundo, né? Eu falei do chocolate, mas tem gente que não come chocolate. Eu vou atender uma cliente esse final de semana que ela detesta, ela não gosta, ela não come. Ela me perguntou o que não tem chocolate. Então pode acontecer. Eu falei para eles, ó, vejam o que vocês gostam, porque agradar 350 convidados 100% é muito difícil. Então veja o que vocês gostam. Eu dei as opções ali que mais saíam, tipo chocolate, frutas, enfim, para eles escolherem o que mais agradaria eles, né? Porque você fazer uma maioria agradar todo mundo é impossível. Então, numa festa de aniversário também é assim, né? A gente tem que pensar na maioria, mas a gente não vai agradar todo mundo. Eu vou contar a historinha, gente, só para finalizar essa parte do cardápio. Teve uma cliente que veio um dia com uma foto de um bolo com recheio e ela falou assim: Isa, eu comi esse bolo há uns 6 anos atrás. O recheio era isso, era isso, era isso. E eu acho que tinha isso. Você faz? Falei, olha,
eu até faço, mas não essa combinação que tá aí, né? Então, gente, é muito difícil. E ela falou assim, o meu marido só come esse recheio, ele não come o outro. Enfim, a história é essa, gente. Então, não tem um pouco de nexo, mas, né, para bom entendedor, meia palavra basta. E eu falei, olha, infelizmente eu não faço. Eu tenho meu cardápio já pré-determinado, eu já, né, tenho os meus recheios ali, tudo bem certinho, né, para não criar essa confusão. Porque, gente, se eu tiver um sábado que eu tenha 20 bolos para fazer, e esses 20 bolos, cada um com, né, 30 possibilidades ali, imagine a loucura que é a minha cozinha. Então isso, gente, é muito difícil. E eu acabei não fazendo bolo para ela. Eu falei, olha, eu tenho o cardápio, se você quiser, tem alguma coisa parecida, mas é muito difícil eu entender o que tem nesse bolo só por uma foto ou só você me dizendo, ó, eu acho que tinha isso, eu lembro um sabor disso. Então, eu, Isa, acho muito arriscado trabalhar com o cardápio aberto. Vai ser legal para o cliente, que vai ter 1 milhão de possibilidades, mas na hora de você atender esse cliente, vai ser difícil, eu sei, porque eu tenho um cardápio bem enxuto e mesmo assim tem cliente que tem dúvida, tá? Então, ter um cardápio aberto para confeiteira, principalmente para quem está começando, não é legal. E, gente, aquela questão de às vezes você ter 3 opções é mais fácil de você escolher do que 30, do que 50, do que 10, por exemplo, né? Já é difícil. Então, você ter um cardápio enxuto do que mais vende, pré-determinado, vai ser fácil para você fazer esse giro na cozinha, comprar ingrediente. Então, de 10, vamos supor aqui, de 10 combinações de sabores que você já pré-determinou, é muito mais fácil você ter estoque. Então, aqui eu tenho estoque do que eu tenho no meu cardápio. Então, se o cliente vier pedir qualquer sabor do que eu tenho no meu cardápio, que já está pré-determinado, eu tenho aqui, eu não preciso sair correndo. Ou um cliente chega aqui, Isa, eu quero um recheio assim. Eu não faço, então eu não preciso sair correndo comprar. E o não, gente, a gente precisa dizer não, né? No começo eu dizia muito assim, não, eu faço. E às vezes eu não sabia fazer, né? E ia com a cara e coragem e falava, eu faço. Mas o cliente espera uma coisa e eu não sei fazer, né? Ou ele comeu de um jeito e ele espera comer do mesmo jeito aqui. Então, as confeiteiras, né? Cada uma tem uma receita, cada uma tem uma mão, tem um jeito de fazer. Cada lugar do país tem sabores diferentes, né? Ingredientes diferentes. Né? Às vezes encontra até aqui numa cidade, né? A gente está em Campo Largo, mas em Curitiba ou em outro lugar não encontra, né? Então é muito difícil. Então, pré-determinar um cardápio, gente, é o que eu indico, tá? É o que eu acho melhor. Você ter um cardápio enxuto, fechado, com o que mais sai. Isso você vai vendo ao longo do tempo. A gente vai falar aqui do que mais sai, tá? Mas aí na questão do cardápio aberto e do cardápio fechado, eu indico vocês trabalharem com um cardápio fechado pré-determinado, tá? E não fazer misturas. E falar para o cliente, olha, infelizmente eu não faço. Né? O não pode soar, né, difícil às vezes para você falar, mas é uma coisa que te liberta e que te ajuda muito. Então, às vezes você fala assim, mas você tem que se virar do avesso para atender aquele cliente. Então, às vezes, e ainda pode acontecer do cliente não sair satisfeito, tá? Então, trabalhar com aquilo que você domina é muito mais fácil.